Olá, você está mais uma vez no canal Coxatube e hoje vamos falar da derrota do Coritiba fora de casa para o Flamengo lá no estádio do Maracanã na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o último jogo antes da parada da Copa do Mundo. Para esse jogo, o técnico Fernando Seabra pôde repetir a escalação no Coritiba do último jogo, que o Coxa jogou muito bem e ganhou do Bahia em sua casa. E também tinha à disposição o Lucas Ronier novamente, que se recuperou de uma lesão que ele teve no jogo contra o Santos. No início do primeiro tempo, o Coxa começou jogando bem. Ele estava jogando, pressionando o Flamengo lá em cima e tentando pressionar a saída de bola do Flamengo, roubar a bola rapidamente, ligar no contra-ataque e tentar marcar o gol. Mas nos 10 minutos, num tiro de meta que o Pedro Rangel foi bater, ele saiu totalmente errado, deu um passe no pé do atacante Pedro do Flamengo, que fez a jogada, tocou para o Samuel Lino dentro da área e ele marcou o primeiro gol do Flamengo na partida. Então, até os 10 minutos, o Coxa estava indo bem, mas esse gol desestabilizou totalmente o Coritiba. Após o Flamengo marcar o gol, o Coritiba ainda tentava jogar nos contra-ataques. Ele se fechava bem lá atrás e tentava sair nos contra-ataques. E ele chegava algumas vezes no contra-ataque, com o Breno Lopes, com o Lavega, tentando chegar no ataque. Mas o Flamengo cresceu bastante após esse gol. E o jogo que já estava difícil para o Coritiba ficou mais difícil num lance que o Pedro Rocha fez uma falta no zagueiro do Flamengo. O juiz deu amarelo, primeiro ele deu amarelo, daí na revisão do VAR ele acabou expulsando o Pedro Rocha, que foi aos 30 minutos do primeiro tempo. Ele foi dividir a bola com o zagueiro do Flamengo e acabou acertando o joelho do jogador do Flamengo, do zagueiro do Flamengo. E aí acabou expulso, e o jogo que já estava muito difícil para o Coritiba fazer alguma coisa, acabou ficando pior. Então, o Coxa, depois dessa expulsão, o Flamengo começou a dominar todas as ações da partida e o Coxa totalmente retraído lá na parte de trás. E o primeiro tempo terminou assim, e o Coxa lá atrás só se defendendo. No segundo tempo, o Coxa até tentou voltar melhor, tentar atacar nos contra-ataques mais rápidos, mas não conseguiu. O Flamengo estava dominando todas as ações da partida e o Coritiba recuado esperando o Flamengo, pois estava com 1 a menos e tinha que ficar marcando lá atrás. E não conseguia sair com a bola dali, por o Flamengo ter um jogador a mais. O Coxa estava com muita dificuldade de sair da defesa e conseguir construir o ataque. Ele chegou algumas vezes num escanteio, tentou marcar o gol, mas nem chegou perto de marcar o gol na partida. Então, ali aos 14 minutos, numa troca de passes do Flamengo, o Coxa não conseguiu marcar o Pedro dentro da área e ele empurrou para dentro do gol, marcando o segundo gol do Flamengo na partida. Então, o Coxa continuava se segurando, o Flamengo dominava a posse de bola, os ataques do jogo, e daí aos 24 minutos, 10 minutos após o Coxa ter tomado o segundo gol, ele toma o terceiro gol. Numa ótima jogada do Samuel Lino, ele corta para o meio e chuta de fora da área e marca o terceiro gol do Flamengo na partida. Então ali já estava acabado o jogo, pois o Coxa não tinha mais. Estava com 1 a menos, o Flamengo 3 a 0, então o Coxa ficou recuado esperando o Flamengo para não tomar mais gols. Então o Coxa conseguiu segurar ali para não tomar mais gols e acabou perdendo por 3 a 0. Essa expulsão atrapalhou totalmente o jogo do Coritiba. O Pedro Rangel, apesar da falha no primeiro tempo, no primeiro gol do Flamengo, ele fez uma partida boa depois. Ele defendeu alguns lances do Flamengo e o Coxa poderia ter tomado mais gols se não fosse o Pedro Rangel. Então, eu acho que já era muito difícil do Coxa ganhar essa partida. Tinha que ter erro zero do Coritiba para tentar ganhar algum ponto do Flamengo lá no Maracanã, mas acabou falhando 2 vezes. E essas falhas contra o time do Flamengo, infelizmente,
o futebol não perdoa. Então, se o Coxa falhou ali, com o Pedro Rangel no primeiro tempo, e a expulsão também deixou tudo mais difícil ainda. O Coxa já ia ter muita dificuldade para conquistar um ponto contra o Flamengo lá, e esses erros deixaram tudo pior. Então o Coxa acabou tomando esse 3-0. E vai assim para a parada da Copa do Mundo. Atualmente o Coxa está no 6º lugar, e com o decorrer da rodada ele pode terminar em 7º lugar para essa parada para a Copa do Mundo. Então, eu acho que o Coxa tem que treinar bem nessa parada, se reforçar bem o elenco para voltar melhor para o segundo turno. Então, o Coxa ele está fazendo uma campanha muito boa, muito acima das expectativas, mas tem que ter a cabeça no lugar, pois ele é o time mais displicente do Campeonato Brasileiro, que mais tomou cartão vermelho. E tomar cartão vermelho, jogar com 1 a menos no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito difícil, é imperdoável. Não dá para jogar com 1 a menos em várias rodadas no Campeonato Brasileiro, que acaba cobrando, o futebol acaba cobrando, e o Coxa acaba perdendo esses jogos onde tem um jogador expulso, que desestabiliza totalmente o time do Coritiba. Muito obrigado e até a próxima. Vamos, Coxa, vamos reagir.